10 vai dizer assim: o escapar do espírito, do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com a asa da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? Pode tomar o seu assento. Esse salmo é um salmo bastante conhecido de Davi. E antes de nós entrarmos na narrativa desse texto, quem que foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, segundo diz a Bíblia. Ele foi o segundo rei de Israel. Ele também foi poeta, Maurício. E também a Bíblia vai dizer que ele relatou um dos mais salmos do que outras pessoas. Davi também, ele é muito importante na história, porque é através dele que Deus faz a aliança do Messias. Deus, ele confirma com Davi o Messias prometido. Então, Davi, nós vamos explorar um pouco esse texto, sobre esse personagem, amém? Davi, ele relata aqui nesse salmo, que para onde poderia eu escapar do espírito, do teu espírito? Um culto de frutificando vidas, e nós vamos falar um pouco de discipulado. Talvez agora você não vai entender, mas discipulado nesse texto, mas com o desenvolver da história a gente vai conseguir trazer algumas coisas sobre discipulado. Então Davi, ele vai escrever com propriedade: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Davi, nós sabemos da história dele que ele teve algumas vezes que se ausentar ou até mesmo fugir. Então Davi, ele relata nesse salmo com propriedade, Tom, que alguém que já fugiu de pessoas ou alguém que já fugiu de alguma circunstância ou de algum cenário. Davi, ele escreve com propriedade, sabendo que ele pode escapar do homem, que ele pode se escapar de uma situação. Mas quando nós lemos a história e vemos quando ele peca, eu acredito que ele escreveu esse salmo já na sua maturidade. Então Davi, ele consegue escapar de Saul, quando Saul está perseguindo ele. Davi, ele consegue escapar do seu filho futuramente, quando quer tomar o seu trono. Ele consegue escapar. Mas quando ele peca, Davi, ele entende que ele pode escapar de homem, ele pode escapar de situações, porém, mas de Deus ele não pode escapar. Davi não pode se esconder de Deus, porque quando ele peca, Deus envia o profeta Natan aí ao encontro dele para revelar o seu pecado. Então Davi, ele escreve com propriedade: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei de ti, Deus? Eu já fugi de homens, eu já fugi de situações, porém de ti ninguém foge da presença de Deus. Davi, ele relata isso. E aqui também ele relata, Maurício, sobre a onipresença de Deus e também da onisciência de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também ele conhece de tudo. É por isso que Davi vai dizer nesse salmo que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já o conheceria. Deus já saberia quem ele é e quem ele ia se tornar. Então Davi, ele escreve esse salmo com propriedade. E Deus, ele viu Davi. E Deus, ele também te viu nessa noite. É por isso que o tema dessa mensagem é Deus te viu. Deus, ele te viu, ele sabe como você entrou aqui. Deus sabe como você saiu da sua casa. Deus sabe como foi o seu mês. Deus sabe como que é a sua vida. Deus, ele te conhece e ele te viu. Assim como ele viu Davi, assim como ele esquadrinhou a vida de Davi, ele também esquadrinha a sua vida. Não ache que Deus, ele não te conhece. Não ache que Deus, algum momento da sua vida, ele não te viu. Pelo contrário, em todos os momentos, Deus, ele esteve com você. Deus, ele sabe quem é você. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Deus, ele te viu e ele sabe como você entrou aqui.
Então nós vamos já... Eu quero já aqui extrair a primeira lição desse texto. Não fuja do discipulado. Não fuja do discipulado. Porque nós vamos entender que Davi, quando ele vai buscar a Arca da Aliança, Maurício, ele busca com a motivação certa, mas porém da forma errada. Porque Davi, quando ele vai buscar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ele colocou sobre uma carroça trazida por animais. E a Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo, um homem toca na Arca da Aliança e morre. Então Davi, ele tinha a palavra de Deus, não tinha? Ele tinha profetas, sacerdotes, pessoas que poderiam instruir ele da forma correta, de como carregar a Arca da Aliança. Se você entender e analisar a história, a Arca da Aliança era levada por sacerdotes nos ombros. Então eles tinham que andar com a arca nos ombros. Então Davi, ele poderia ter consultado alguém. Davi poderia ter orado a Deus. Davi poderia ter buscado na palavra de Deus a forma correta de carregar a arca. Mas Davi, com a motivação correta, mas da forma errada, ele faz o errado. E o discipulado, ele vai nos ensinar, Maurício, que nós precisamos do discipulado. Nós temos nos dias de hoje pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão caminhar conosco, pessoas que vão nos auxiliar em meio às dificuldades. Davi tinha alguém para pedir ajuda. Davi tinha, mas ele não quis. E quantas vezes eu e você foge do discipulado? Quantas vezes eu e você foge do discipulado com Deus e até mesmo com o homem? Deixa eu te dizer algo muito forte nessa noite. Quem não é discipulado, não... Se você não se sujeita debaixo de alguém, você jamais pode instruir alguém. Se você não caminhar essa vida com um líder, seja de departamento, você não pode ensinar alguém. É contraditório. É contraditório eu falar na minha célula, Maurício, que eles têm que se abrir se eu não consigo me abrir. É contraditório eu falar para eles compartilhar suas crises se eu não compartilho as minhas crises com o meu discipulador. E esse ano, alguns sabem, eu passei por um processo. E o processo nada mais nada menos que é para nos moldar, nos trazer estrutura, maturidade. E quando eu fui buscar a ajuda do pastor, o Tom já tinha pregado sobre discipulado, o Robinho, e Deus já estava me incomodando, Maurício. Procura o pastor, fala com o pastor. E nada. E eu vi um dia uma necessidade de poder procurar ele, poder colocar em verdadeiro discipulado. Porque se eu quero discipular alguém, eu preciso entrar debaixo de uma cobertura, porque senão eu não tenho direito disso. E quando eu procurei a ajuda dele, Maurício, nós passamos meses, né, pastor, conversando nos processos. E quando eu passei o processo, Deus falou: agora você está curado. E aí eu não entendi, Maurício. Eu falei: mas só isso, Deus? E foi bem na abertura da célula, Deus falou: não, agora eu te curei para que você vá e cure outras pessoas. Você está entendendo? O discipulado, ele vai fazer que eu e você, quando chegamos com nossas crises, os nossos traumas, as nossas dificuldades, é no discipulado que eu e você vamos ser curados. É através do discipulado que eu e você vai ser tratado. É como a pastora pregou aqui. Deus, ele não vai vir em forma angelical para poder tratar você. Não, Deus deixou pessoas, Deus deixou líderes para que possa acompanhar você em meus processos, em meus propósitos da vida. E eu entendi, Maurício, que eu preciso estar debaixo de uma cobertura. Eu acho que eu nunca tive esse momento com o pastor, mas eu entendi. Era Deus me mostrando: você precisa estar debaixo de alguém, para que um dia pessoas possam estar debaixo de você.
E quantas pessoas que não querem passar esse momento de discipulado? Quantas pessoas que não querem se sujeitar ao discipulado? A nossa igreja, ela tem célula. E fora a célula, elas têm os departamentos. É por isso que o Rede Mulheres vão discipular mulheres. É por isso que o Rede Homens vão discipular homens. É por isso que os líderes de jovens vão liderar e discipular os jovens. E as crianças com as professoras e tia. Isso é uma engrenagem que ela funciona, pastor. E ela vai trabalhando na vida de cada um. Na vida de cada pessoa, porque não tem como fugir, Maurício. Eu estou sendo discipulado pelos homens, minha esposa pelas mulheres. É uma engrenagem que ela vai começar a trabalhar e vai começar a moldar e formar pessoas. É por isso que devemos se sujeitar ao discipulado, aos departamentos, à liderança. Porque como eu quero discipular alguém se eu não estou sendo discipulado? Davi tinha pessoas ali que poderiam ajudar ele, mas ele decidiu fazer a vontade dele. Será que nós queremos fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo as nossas vontades ou as vontades de Deus? Porque segundo Paulo, Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, ele não erra, não falha. Deus não peca, quem erra e falha somos nós. Está na hora de eu e você começar a se sujeitar e procurar esse caminho do discipulado. Como foi dito aqui, muitas pessoas estão em células. E quem não está em célula? Levanta a mão quem não está em célula. Pessoal da mídia, por favor, venham aqui tirar uma foto. Pode continuar com a sua mão aberta, a sua mão levantada. Tem algumas pessoas lá no fundo. Cadê o Robson, o Nê, a Dani? Maria, levanta a mão, Nê. Eles são os líderes de células. E no final do culto, procura eles. Porque eles vão poder levar vocês para uma célula próxima das suas casas. Porque a célula, nada mais, nada menos que é um discipulado. É você poder compartilhar ali, Maurício, as suas necessidades, as suas crises. E também poder aprender um estudo que vai nos dar direcionamento e posicionamento no nosso dia a dia. Então o discipulado, ele vem para ajudar eu e você na caminhada cristã. É como o pastor falou, ele tem início? Tem, mas ele não tem fim. O fim do discipulado é quando nós morremos ou quando Jesus Cristo voltar. Porque o apóstolo Paulo, o maior discipulador, ele tinha conhecimento, falava as diversas línguas. Porém, ele teve que sujeitar aos líderes da igreja primitiva, Pedro, Tiago e João. E para um dia, Tom, ele poder discipular, ele teve que sujeitar. Ele teve que ficar debaixo ali, ó, Maurício, da cobertura daqueles três. E quando ele é discipulado e quando passa o processo, Deus fala, vai meu filho, vai ganhar almas, vai ganhar vidas. Então Paulo, ele passa pelo processo do discipulado para depois poder discipular pessoas. E você vai ver que quando ele entrava nas casas, nas aldeias, ele ia pregando o evangelho, ele ia juntando famílias com o propósito de todo mundo estar junto. Isso daqui não é uma comunidade? Não chama comunidade Amor à Vida evangélica? E comunidade não é todos têm algo em comum? Então nós temos que ter isso em comum. Nós temos que ter isso em comum. Nós temos que participar do discipulado. Nós temos que participar das células. Isso não é brincadeira. Mas um dia da semana eu vou ter que ceder. O Elton, a Daiane, o testemunho que eles deram. Pessoas estão sendo transformadas através das células. Estão conseguindo, Maurício, ter os seus ministérios ativos de volta. Isso que o apóstolo Paulo fez. Ele trouxe salvação aos lares, às casas. Ele trouxe esperança. Ele trouxe aquilo que ele vivia na igreja para fora. É isso que eu e você tem que fazer. Isso que nós vemos aqui, nós temos que levar para fora. Não podemos ficar somente aqui preso. Então o primeiro passo, não fuja do discipulado. Não fuja do discipulado com Deus. E não fuja com o discipulado com o seu líder. Através do discipulado, vamos conseguir ajudar e avançar em meio às dificuldades da vida. Em nossos trabalhos, por exemplo. Quem não tem problema no trabalho? Ou quem já não teve?
A pessoa que está ali com você, ela vai poder acompanhar você, o seu problema, às vezes mais de perto, e vai poder te dar uma instrução, um direcionamento, vai poder te aconselhar mediante ao seu trabalho, a sua casa, a sua família. E os traumas, como o Nego falou aqui, existem coisas que a gente não vai falar aqui eu não vou levantar minha mão e falar assim: Maurício, estou passando por isso. Existem crises que elas vão ser curadas através do discipulado. Porque nós vemos no dia que as pessoas, elas têm dificuldade de compartilhar suas crises e necessidades. Mas se eu e você viver debaixo da palavra, a palavra ela vai se cumprir. Porque Paulo vai dizer: compartilhei suas necessidades com os santos. E se eu não compartilho as minhas crises, como que eu vou ser curado? Se eu não compartilho os meus traumas, como que eu vou ser curado? Mas através do discipulado, o discípulo com o discipulador, ele vai poder compartilhar suas necessidades. E através do compartilhar, Deus vai dar as armas. Deus vai poder ajudar e auxiliar essa pessoa. Mas se você vem aqui culto após culto e retém a informação, como que você vai ser curado? Como que a sua vida vai mudar? É por isso que nós temos que andar nesse caminho do discipulado. Segundo passo: fuja do pecado. Davi, ele conseguiu fugir de cenários. Davi, ele conseguiu fugir de um homem. Mas Davi não conseguiu fugir do pecado. A Bíblia vai dizer que os reis de Israel, quando eles estavam na batalha, eles deveriam ir na linha de frente. E quando chega a guerra, o que Davi faz? Fica no palácio. Ele não vai com o exército. E é onde que ele dá legalidade para o pecado tomar posse da sua vida. E nós vamos ver Davi cometendo um crime, um adultério, em sequência um homicídio. Então, fuja do pecado. Porque o pecado, ele traz consequências que não dá para reverter às vezes, Maurício. Porque se Davi analisasse e soubesse um pouco do que ia acontecer lá na frente, jamais ele ia cometer tais erros. Ele teve os seus filhos que se relacionaram. 2 dele, a Bíblia relata que morreram. O filho que deitou com a sua filha e o outro filho que tomou o seu reinado. Então, o pecado ele faz isso. Segundo o relato de Isaías, ele cria um muro da separação, aonde o Deus fica de um lado e o homem fica do outro. E o pecado ele nos impede de ter acesso à presença de Deus. Quando nós não confessamos, quando nós não abandonamos e não se arrependemos, nós ficamos nesse muro da separação. Nós não conseguimos ter mais acesso à presença de Deus. Nós não conseguimos ter mais comunhão com Deus. E você sabe o que é o mais engraçado? Que Davi ele batalhou para trazer a presença. Ele guerreou para trazer a Arca da Aliança. Mas quando ele perdeu assim, a presença de Deus. A Arca da Aliança estava em Israel. A presença de Deus estava em Israel. Mas Davi, quando ele peca, a presença sai dele. A presença estava ali, Maurício, mas não estava com Davi. E quantas vezes eu e você nós pecamos, nós erramos e não se arrependemos e viemos para o culto. E Deus ele fala conosco, a presença é real. Mas aí a presença está aqui. Mas nós estamos longe da presença de Deus. Nós estamos longe. E como foi falado aqui, nós temos livre acesso a... Não existe mais algemas, correntes, não somos mais escravos do... Jesus Cristo, quando Ele rasgou o véu do santuário, nos deu livre acesso. E esse acesso é todos os dias. É todos os dias. Se eu confessar, se eu me arrepender, eu vou alcançar misericórdia. Então, existem pecados, pastor, que só vão ser curados através do discipulado. Como que uma pessoa que vive na prática do pecado, como que ela vai ser
ela vai sair desse cenário? Através do discipulado, Maurício. Através do acompanhamento. Através das células. Através do dia a dia. Você vai ali instruir aquela pessoa a não fazer mais aquilo. Então Davi, ele peca. A presença sai dele. Mas o mais lindo em se ver é quando nós lemos o Salmo 51. É quando Davi fala: não retires de mim o teu espírito. Em outras palavras, Tom, ele estava dizendo: retira meu reinado, retira minha coroa, retira tudo o que eu tenho, mas não retires de mim o teu espírito. Será que você pode dizer isso nessa noite? Será que você pode dizer: Deus, retira meu carro, retira minha saúde, retira, Senhor, tudo que eu tenho, mas não retiras de mim o teu Santo Espírito? Será que você pode dizer isso, essa verdade? Porque a presença dele vale mais, Tom. A presença dele é o que importa. Às vezes nós negligenciamos a presença dele e não damos valor. Nós viemos aqui culto após culto, e nós entramos e saímos da mesma forma, porque nós negligenciamos a presença de Deus. E tudo o que mais importa nessa vida é a presença dele, porque segundo Jesus, nada podereis fazer sem ele. Nada, não somos nada sem ele. Então por que eu e você, nós ligamos para bens materiais, coisas que não vão agregar nada? Nós temos que dar valor à presença de Deus. Por causa que Davi, ele escapou da ira vindoura. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não se arrepender das suas iniquidades, a ira vindoura de Deus virá. E se você morrer, já era. Davi, ele estava disposto a entregar o seu reinado, mas traz a presença de volta. Davi estava disposto a entregar tudo, mas ele aprende com o seu erro. A presença é mais valiosa do que os meus desejos, do que as minhas vontades. Quando pecamos, achamos que poderemos fugir de Deus no ato. Foi o que Davi fez. Ele achou que Deus tinha desaparecido no ato de adultério, Moisés. E quando nós pecamos, nós achamos que Deus, ele não está ali. Nós achamos que Deus não nos vê, que Deus não está ali naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então Davi no ato, ele acha que Deus desapareceu, vou encobertar o meu erro, o meu pecado e vai ficar tudo tranquilo. Não. Deus, ele te viu. Deus, ele te viu quando você fez algo que desagradou ele. Ele está no cenário, na situação. E o que nós vamos aprender com Davi? A não negligenciar a presença, mas poder ter uma outra oportunidade, porque Deus, ele é um Deus de oportunidades. E quando ele teve a oportunidade de se arrepender, ele se arrepende. Então nós devemos se arrepender dos nossos pecados, porque existem consequências, Maurício, que não se reverte mais. E o terceiro passo é: não fuja do propósito de Deus. Davi, quando ele é chamado para ser ungido rei de Israel, ele não fugiu do propósito de Deus, do desígnio que Deus tinha para ele. Pelo contrário, quando manda chamar ele no campo, ele vai. E ele estava preparado já, Maurício, para isso. Ele estava pronto. Será que eu e você, nós temos fugido dos planos de Deus? Será que eu e você tem fugido ou negligenciado os propósitos de Deus? Porque se Deus nos chamou, é como a Daiane disse, ele nos capacitou para algo e nos escolheu para fazer algo. Se Deus nos chamou para cantar, então canta. Se Deus te chamou para pregar, então pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize.
Se Deus te chamou para discipular, seja discipulado, depois discipule. Se Deus te chamou para contribuir, contribua. Exerça o seu chamado, exerça a sua vocação. Não fuja do plano de Deus para a sua vida. Não fuja. Não fuja, Léo. Quantas pessoas têm falado: não quero mais pregar, pastora, não quero mais cantar, não quero mais fazer isso. E se a gente entender o que a pastora pregou aqui sobre Jonas, foi uma das melhores mensagens já ministradas aqui. E Deus falou muito forte comigo e me fez olhar essa história, porque quando o povo de Nínive, Maurício, está ali entrelaçado em seus pecados, em seus delitos, estão dando passos largos ao inferno, Deus chama Jonas para ir para aquela cidade e pregar o arrependimento. E o que Jonas faz? Foge. Ele vai na direção contrária. Quantas casas, quantas famílias estão precisando de mim, de você? Quantas, deixa eu trazer para os dias de hoje, quantas pessoas que estão aí em Nínive, morrendo, dando passos largos ao inferno. E eu e você não querendo abraçar alguém, não queremos mais fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Olhe para a sua vida. Olhe para o que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para ficar sentado aqui no banco. Ele te designou algo. Ele te escolheu para algo. Não nossa vocação, nosso chamado. Pessoas precisam de nós, famílias precisam de nós, o mundo aí fora precisa de eu e de você. E se você recuar nessa hora, pessoas vão morrer sem a salvação, Maurício. Pessoas vão morrer sem a presença. Casamentos, lares estão sendo destruídos. E Deus te chamou para mudar o cenário. Deus te chamou para mudar aquela casa, aquele lar. Você que teve o seu casamento restaurado, a sua vida restaurada, Deus quer usar você para curar famílias, para trazer cura sobre lares. Não negligencie o seu, mas execute ele dia após dia, porque pessoas precisam de você. A nação de Israel precisava de Davi. Dizer, Maurício, que esse caso de Urias e Betseba, Deus escolheu Davi para executar o seu plano na terra. E Deus nos escolheu, e Deus nos chamou para uma grande obra. E o que fazer agora? Eu que não tenho um propósito, ou que eu não achei meu chamado, ou eu que não quero mais cumprir o meu chamado. Eu não quero mais executar o plano de Deus na terra. O que se fazer, Maurício? Se rende. Se rende a Ele. Se rende a Deus. Enquanto você estiver rendido a Deus, Ele cuida da sua vida. Enquanto você estiver rendido a Ele, Ele visita a sua família, Ele visita o seu cenário e Ele vai mudar. É por isso que Davi escreve o Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso? Será que você pode? Eu quero ficar aqui todos os dias. Enquanto você estiver aqui, Deus visita o seu lar. Porque não existe nada impossível para Deus. Não existe mudar. Não existe coração que Ele não possa quebrar. Não existe pessoa que Ele não possa transformar. Porque segundo o relato de Lucas, nada, não existe nada, não existe nada que Ele não possa fazer, Tom. Não existe pessoa que Ele não possa mudar. Não existe cenário que Ele possa reverter. Porque na mão dele poder, porque Ele é onipotente, o todo-poderoso. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite. Você que
passou dias difíceis, você que passou